Seguinte, e o açúcar que a gente come todos os dias, você que come, prejudica a nossa pele? É isso que a gente vai conversar agora com o Jamar Tejada, farmacêutico, que está aqui. Bom? Tudo bem? Deixa eu virar para cumprimentar, né, muito obrigada. Tudo bom? Carol muito bem representada aqui. Obrigada. Durante as férias dela, a gente está aqui cuidando do Você Bonita. Comendo doce. E comendo doce. Não, comendo não. Não entrega. Não pode. Comendo não. Mas o cheiro aqui tá bastante cheiroso, esses doces aqui. Mas aí a gente vai entrar nesse problema da glicação. O que é a glicação? Explica pra gente, Nomezinho feio, né, Camila? É. Mas assim, ninguém imagina, quando a gente fala em envelhecimento, as pessoas só pensam na questão, né, do colágeno, de manter firme o colágeno. Quando eu pergunto pra você assim, Camila, agora eu vou ser o entrevistador, né? Pode perguntar. Camila, o que você acha que envelhece? Tipo, qual que é o fator determinante do envelhecimento? O tempo. O tempo. É. Todo mundo pensa que é O sol, a exposição ao sol. O tempo, o que mais? Que mais? Acho que a pele muito ressecada pode... A falta, né, de hidratação. De hidratação. Exato. É isso. É o básico. É o básico. E aí eu vou te falar que um dos principais fatores é o açúcar. E ninguém imagina, né, que você vai comer um docinho e que esse docinho pode atrapalhar muito na síntese do teu colágeno, da tua elastina. Não só na síntese, mas naquele que já existe, também vai ser prejudicado. Mas não é assim, né? Você vai comer um docinho e vai ficar com a cara caída. Não é bem assim que acontece. A gente tem, assim, o corpo da gente tem umas defesas. Eu até trouxe aqui mais ou menos assim pra gente exemplificar. Né? Não precisam fazer em casa, tá? Porque é uma experiência muito difícil. Complexa? Muito complexa, tá, gente? Vamos ver. Mas assim, ó, a gente... É meio difícil aqui de representar um colágeno. Porque o colágeno, o que ele é? É uma proteína e ele tem uma hélice, que eles são formados por várias pontes de aminoácidos, tá? Então, tem aquele papo, né? Colágeno vale a pena tomar, não vale, qual colágeno? Nem vamos entrar muito nesse assunto. Mas o colágeno, eles são várias estruturas de aminoácidos, principalmente a glicina, as aminas, enfim, ele tem várias estruturas, tá? Nessas estruturas de colágeno, tem junto, que fica ali na nossa derme, junto tem a elastina. O colágeno ele dá mais sustentação à pele e a elastina ela vai dar aquela firmeza. São tramas, elas vão se tramar e vão dar essa sustentabilidade na pele. Quando a gente tem pouca forma, estão rompidas, tu forma a ruga, né? Até eu sempre falo assim, a questão do fibroblasto, que ajuda a formação do colágeno. Quando ele se rompe, ele acaba formando fibras, até da questão da celulite, que forma essas questões fibrosas, enfim. A glicação, voltando, eu trouxe aqui para representar, então, o colágeno e uma elastina. A elastina aqui representando por essa bolinha vermelhinha e a verdinha o colágeno. A verde. Então, eles estão sempre entrelaçados. Isso aqui representa mais ou menos uma molécula, porque, na verdade, são estruturas que parecem cordas, tá? Entendi. Então, quando a gente tem um excesso de açúcar, aí também a criatura está assistindo e acha assim, mas eu não como açúcar, tomo adoçante. Não, gente, é tudo que for doce, tudo mesmo que for adoçante? Doces, tá? O açúcar em si, ele não adoçante, mas assim, o açúcar em si, sobre as várias formas que ele existe, tá? Xarope de milho, enfim, são várias, né, as formas que a gente conhece, vão causar essa alteração. Então, assim, ó, quando a gente tem, então, um excesso de açúcar, tá? Isso aqui não é simpatia, tá, gente? Quando tem, a pessoa de casa faz isso, assim, se eu fizer isso, eu perder as rugas? Não. Tá? Mas quando a gente tem assim um excesso de açúcar no nosso organismo, ele acaba interferindo nessa membrana, né, nessas moléculas, e essas moléculas não conseguem fazer o papel bom de entrelaçamento, elas acabam rompendo, tá? Isso aqui foi só para ilustrar. Mas assim, vamos falar da parte científica, que eu gosto de mostrar que eu sou inteligente, né, Camila? Claro, por favor. E a gente vai abusar de você nesse sentido. Não precisa abusar muito mais, assim. Só um pouquinho. Um pouquinho, sim. Quando o corpo da gente, quando que acontece o processo de envelhecimento? Porque a gente vive usando, a gente precisa se alimentar, a gente precisa de glicose no nosso corpo. Mas quando que dá esse processo de glicação? Esse processo de glicação é quando um carboidrato, geralmente o açúcar, tá? A gente vai falar aqui da glicose, quando um carboidrato entra em contato com um aminoácido, com uma proteína, e em excesso ele acaba formando uma coisinha que todo mundo já ouviu falar. Qual? Não todo mundo, né? Mas as pessoas, a mulherada que sempre lê nos cremezinhos, nas bulas, fala AIDS, né? Que é o produto final da glicação. AIDS, tá? É um termo em inglês. E ele funciona assim.
Quando tu tem esse excesso de açúcar no corpo, o corpo não consegue absorver, a célula não consegue absorver todo esse açúcar, não consegue absorver toda essa glicose. Essa glicose em excesso acaba fazendo com que a mitocôndria, você que não estude, trate de estudar em casa, né? A mitocôndria, respiração celular, que dá nossa energia, né? Essa mitocôndria, ela pega esse açúcar que está oxidado e ela não sabe o que fazer. Vai gerar um estresse para essa mitocôndria. E esse estresse que gira na mitocôndria, a nossa energia, o corpo precisa fazer glicólise, que é a quebra da glicose, tá? O corpo, a mitocôndria não vai conseguir quebrar, não vai ajudar nesse processo de quebra. Então ele vai gerar um metabólito. Um metabólito é um produto, uma resposta. Bem químico isso, mas essa resposta que ele gera são os AIDs. Entendi. E esse AID que é o pepino. Todo estudo de envelhecimento agora está sendo feito em cima do AID, tá? Então, assim, o que são os AIDs? Quando tu tem um excesso de açúcar, tá? Vamos simplificar. Tá. Um excesso de açúcar agindo, o corpo não deu conta de absorver tu tem uma glicemia em excesso, né? O corpo não conseguiu absorver esse açúcar, então vai responder, vai alterar essa ligação dele na proteína, vai acabar alterando a proteína e vai gerar o envelhecimento mais rápido. Quem tende a ter maior processo de glicação? Quem? Quem tem açúcar muito alto. Os diabéticos tendem a ter uma glicação, tem que estar ali cuidando sempre, né, com a questão solar, com tudo, porque vai ser mais um fator. Então, assim, criaturas de Deus. Fala. Vamos pensar assim, não quer envelhecer, não é só não cuidar do sol, não são só os hábitos alimentares. Tudo né? isso é importante. É tudo junto, atividade física, tudo, né, Camila? Sempre. Mas o excesso de doces, eu trouxe aqui o doce porque aqui ele está na forma, né, de açúcar mais simples, né, que é a sacarose, né, que é a glicose mais a frutose, junto dessa sacarose que a gente encontra tão facilmente aí em tudo. Então vamos aqui pegar aqui, vamos acabar aqui com o biscoitinho, né? Esse simples biscoitinho aqui, ele vai ter aqui junto esse açúcar. Indefeso. Indefeso não, né? Tipo, ele é bem, olha, ele vai ter lá esse monte de glicose, né? Frutose, eu não sei qual foi, se usou xarope de milho, que foi, qual forma, também. conservante, estabilizante, né? Esse cheirinho, né? Tudo isso é químico. Então, tudo isso vai interferir na formação do AIDS. Além do açúcar, a gente tem todos esses ingredientes aí que somam. que vai ajudar a piorar. Agora, me responde uma coisa. Por exemplo, eu já comi bastante doce e eu já tive o problema de ruguinhas, estou com ruguinhas, minha pele está mais flácida. Eu tenho como retroceder isso? Eu consigo recuperar? Sim. Ah, que boa notícia! Não, depende, assim, claro, né? Que bom. Não queira, né? A criatura já tem lá, né, 90 anos de idade, não vai ficar com uma pele de 20. Tá. Mas existem hoje produtos, não se sabe assim exatamente quais são os produtos que são os antiglicantes, que são os anti-formação de glicação, mas a gente sabe que existem nutracêuticos, existem alimentos que a gente pode utilizar que ajudam nesse processo de não formar essa glicação, que são antiglicantes, até como citei ali, tá? Um dos produtos mais utilizados, assim, de nutracêuticos, o que são nutracêuticos, né? Explica pra gente. Os nutracêuticos são, vamos dizer assim, são medicamentos retirados dos alimentos. Aquilo que a gente não encontra tão facilmente na alimentação é como se a gente pegasse, por exemplo, o tomate, se eu pegasse um tomate e tirasse só o medicamento tomate, o licopeno, né? Que é um princípio ativo dele. Consegue, existem vários princípios ativos, mas tem lá o licopeno. Isolar aquele específico. O licopeno seria um nutracêutico. Tá? Então tem a carnicina, que é outro nutracêutico muito estudado nessa questão do envelhecimento. Tem um medicamento bem utilizado hoje no mercado, que é o glicoxil, que é um antiglicante. Existem poucos medicamentos que trabalham essa questão da glicação. Ainda tem, assim, vários estudos estão andando porque é a ciência, é o futuro, né? Isso Trabalhar não vai parar. Nunca para. Quem não quer ficar sem rugas, né? Com certeza. Então, assim, se você usar bastante antioxidantes, isso também está ajudando. Mas quais são hoje os principais antiglicantes que a gente tem, né? Os principais anti-envelhecimentos que a gente tem? A vitamina E, a vitamina C. Eu não vou citar aqui todos os alimentos que têm vitamina. Eu acho que é muito chato fazer isso, né? Mas assim, vitamina E, vitamina A, a vitamina A também, né? Que é um retinóide. EAC. EAC. Tudo que for os polifenóis. Todos são antirradicais livres e também são antiglicantes. O que são os radicais livres? Os oxidantes, estão oxidando, estão envelhecendo. A gente já nasce envelhecendo.
Né? A partir então, do momento que nasceu, já começa a envelhecer. E aí, se a criatura ainda dá para o filho lá, né, a mamadeira ainda com açúcar, então tu está sempre ativando maior esse processo de envelhecimento. Por que esse alho está aqui? Porque o alho também tem um antiglicante bem estudado, que se chama alicilcisteína, tá? Esse alicilcisteína é um dos componentes, seria um nutracêutico encontrado no alho. No alho. Tá? Tem alicina, tem que seria vários outros. O caso da cápsula aqui, é isso? Eu trouxe a cápsula, né? Porque não é todo mundo que gosta de mastigar alho, né, Camila? Mas tu encontra essa substância no alho, tá? Só trouxe como representante. Por exemplo, tem essa fórmula aqui, que você consome dessa forma na cápsula, mas se eu consumir o alho... Também vai conseguir. No tempero da minha comida, já estou consumindo e já está valendo. Lembra, a gente tem até que citar uma coisa assim, ó. A questão dos AIDS é tudo aquilo que já oxidou, tá? São superoxidantes. Tá. Super envelhecimentos. Então, assim... Se a gente pega tudo aquilo que for excesso de fritura, não vou entrar muito nesse campo, tá? Tudo aquilo que subiu a temperatura muito alta, né? Perdeu muita água, ele tende a ficar... Por exemplo, aquela carne preta, tá cheio de AIDS, aquela carne torradinha, aquela torradinha... Tá, fica aquela camadinha pretinha em cima. Então, também não pode. O açúcar piora. Então, tu pegar um caramelo, que já é o açúcar, e ainda que passou por um processo de alta temperatura... Pior ainda. Olha só. O corpo da gente consegue se livrar só de 1/3 dos AIDS que a gente absorve. Porque não tem como a gente ficar sem não absorver AIDS. Tá. Então, mas assim, 1/3 tu consegue eliminar se você tiver uma função renal ok. Se você não tiver uma função renal, se você fizer xixi direitinho, um xixi bonitinho, controlado, você consegue eliminar 1/3. Se você não tem uma função renal, se você não faz xixi, a pessoa não toma líquido direito, eu sempre falo assim, você não bebeu água, essa água que vai ficar em estoque, vai ficar empoçada, vai ficar podre. Entendi. Água podre gera ruga. Agora a gente tem perguntinha do público, vamos ver quem mandou pra gente. É a Cíntia. Beijo pra você, Cíntia. O que podemos fazer para o cérebro não ficar pedindo doce depois das principais refeições? E agradecer novamente da Cíntia. O que podemos fazer para o cérebro não ficar pedindo doce depois das principais refeições? Porque eu já tive esse problema, Jamar. Já tive esse vício e foi bem difícil me livrar dele. Então dá para dar uma ajudinha para Cíntia e para todo mundo que está assistindo? Oração, né? Oração. Muita, sempre. Né? Oração acho que é o melhor medicamento para a alma, né? Porque é difícil a gente se livrar. O que a gente não pode fazer... Mas é possível, tá? É possível. Isso aí às vezes tem uma questão do hábito, né? Do doce. A pessoa tem esse hábito, ela sempre almoça e... condicionamento. É um condicionamento. Então tem que mudar esses paradigmas. Uma coisa que eu sempre falo, né? Evitar tudo aquilo que lembrar o doce. Por exemplo, tu vai tomar um cafezinho depois do almoço, aí colocou adoçante. O adoçante vai estimular o cérebro a pensar, olha, tem doce, tu estimula mais, né? Não comer aquelas balinhas, não comer, tudo aquilo... É como se tivesse assim, um vício. Tá. Então, tudo que tu puder cortar, o que lembra o vício, melhor. Hidratação é muito importante. E cuidar também com essa questão da frutose, né? O suco sem as fibras é açúcar puro também, não é bom para o fígado. Então, sempre consumir o suco com a bagaça. Vai tomar um suco de laranja, toma o suco com a bagaça, porque essa absorção desse açúcar, dessa glicose, vai ser mais lenta para o teu organismo. Tá. O que a gente não pode levar aquele choque de doce, porque se você pega e toma, vamos supor, se alimentou, né, fez a sua alimentação, tu já está hidratada, tu fez lá uma hidratação, tomou o teu suquinho e tal, e aí você vai comer mais doce. Para que tu fazer essa super carga glicêmica? Não tem essa necessidade. E aí que está o perigo do envelhecimento. Se você usar uma super carga, esse excesso de açúcar tende a envelhecer. O corpo não consegue se livrar de tudo isso. Então, assim... Mesmo se eu tomar muita água, tem gente que fala assim, eu como muito doce, mas depois eu tomo bastante água para eliminar. Não. Ou eu faço bastante exercício, vou lá na esteira, como bastante... Não adianta. Não, você vai fazer um xixi mais adocicado, né? Tá. Mas não adianta, em termos de retardar o envelhecimento, não vai adiantar. Não, mas a hidratação ela é importante nessa formação, né, na hidratação dos tecidos, enfim. Mas a gente tem que sempre evitar esse excesso, tá?
todo o excesso não faz bem. Até um excesso de antioxidantes também não faz bem para o organismo. Tá. Né? Acaba revertendo um trabalho contrário. E assim, ó, quanto mais gordinho, quanto mais oxidado, maior o trabalho que vai dar para a tua mitocôndria, mais a tua mitocôndria vai responder né, com resposta de oxidação, vai liberar mais moléculas reativas. Entendi. E mais tu envelhece. Então, assim, alimentos gordurosos, adicionados mais açúcar, né? Tipo, esses caramelos, muito doce, junto com muita gordura. Aí é uma bomba, né? É uma bomba. A frutose, você está falando da fruta, mas a frutose ela prejudica menos do que o açúcar? A frutose é um tipo de açúcar. É um tipo, mas desse tipo de açúcar refinado, por exemplo? Açúcar, assim, a gente... Tem tantos tipos de açúcar, né? Eu falo assim, quanto mais próximo ao açúcar, quanto mais branco, né? Quanto mais translúcido, mais químico foi utilizado para deixar ele... Pior vai ser. Pior vai ser. Tá. Então, Jamar, todo mundo me pergunta, qual açúcar que você usa? Eu gosto da eritrulose, eu gosto do xilitol, eu gosto do mascavo, tá, né? São os melhores? Não, o melhor é não adoçar. Isso é testar o teu paladar, né? Tá. A gente faz muito assim também, né? Um erro que a gente faz com a criança, começa já de pequeno, né? A pessoa se alimenta, o pai faz assim, você só vai ganhar o doce se você comer todo o prato. É verdade. Tá errado. É aí tu já recompensa. cresce com aquela recompensa, como a Cíntia estava falando. E agora? Com certeza o pai dela foi se você comer todo o prato, você vai ganhar um doce. Tem perguntinha do público, vamos ver então quem que mandou agora. Vou mandar um beijo para você, Gina, beijo. Gosto de comer depois da refeição um pedacinho de rapadura. Faz mal também? Olha, tá aqui a maldita rapadura, né, colada aqui. Gente, é doce. Não é rapadura. Isso aqui não é uma rapadura, não, é um pé de moleque. Pé de moleque. Pra mim, mas a rapadura é diferente. Rapadura é aquela mais melada ainda, né? Pior, porque ela aí passou por um processo. Isso aqui também, ó. Olha esse caramelado aqui que deu, ó. Esse caramelado passou por um processo, né, de alta temperatura. Gente, não vamos dizer assim, a Jamar agora está me proibindo de comer rapadura. Não é isso, tá? Mas o excesso não faz bem. Se você tem um corpo que tem um metabolismo maravilhoso, vai comer rapadura, tudo bem. Mas hoje é quase impossível, porque a gente tem uma alimentação aqui cheia de substâncias, cheia de agrotóxicos. Nem vou entrar muito nessa questão, né, Camila? Mas é tanto corante, conservante, e aí você vai colocar ainda mais açúcar. Tem que se amar um pouquinho, né? Tem que diminuir. O que é isso daqui? Isso aí eu trouxe o creme. O cremezinho também Poxa, existem hoje antiglicantes que você pode utilizar nos cremes. Então, por exemplo, essa carne... todos os antiglicantes, por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, você aplicar ela ajuda também a evitar esses AIDS. Então, assim, o creme antiglicante, isso é só você perguntar para um farmacêutico, vitamina C, vitamina E, esses sérums, né? O próprio alistin, que é o derivado do glicoxil, são produtos que acabam evitando essa glicação. Tá, então ajuda mesmo passar vitamina C na pele. E o filtro solar, não podemos esquecer isso, né? Sempre, porque o sol também prejudica. Super. E o que é isso daqui também? A aveia? Aveia. A aveia é rica em silício e o silício também é um anti-aging. Tá. Ótimo. Tá? Eu quero agradecer, porque eu só tenho que agradecer. É uma aula, né? Cada vez que você vem aqui. E eu quero falar rápido, tem muita coisa para falar. Tem tanta informação. Né? Mas, faz o seguinte, quer conversar mais com o Jamar? Você vai no www.tejardeando.com.br, Jamar Tejada Farmacêutico, tejardeando.com.br. Ou lá pelo Insta, né, Camila, que é mais fácil, né? Qual que é o Insta? Jamar Tejada só vai ter eu, como sempre, né? Só se nascer outro Jamar Tejada, eu não tô sabendo. Mas só Jamar só tem eu. Obrigada. Valeu. Pra você, um beijo. Amanhã a gente volta a partir do meio-dia e eu espero você aqui no Você Bonita. Tchau, gente. Beijão.